Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química e hoje é com muita satisfação que eu apresento o último conteúdo desse nosso ano letivo, né, nos estudos aqui na Química A, né, que legal, né? É o conteúdo de cálculo estequiométrico, né? Acho que é muito interessante a gente finalizar essa primeira parte, né, essa primeira etapa dos nossos estudos com esse conteúdo, porque ele é um conteúdo bastante matemático, né? Ele na verdade vai ser um método que a gente usa para calcular as quantidades de reagentes e de produtos que estão envolvidas em uma reação química, né? Com esse método a gente consegue predizer, prever, né, quanto de determinado reagente a gente precisa lá para fazer uma reação química, qual a quantidade de produto que vai ser obtida, né, misturando certas quantidades de reagentes. Então é um conteúdo bem interessante. É um método matemático, o método em si é fácil, mas é legal que agora, cara, vocês estão num nível assim de conhecimento, né? Você assim que me escuta agora, que é muito doido, né? Pensar assim, pô, você já passou por tanta coisa, por ácidos, bases, sais, óxidos, você já viu nomenclatura, você já viu o número de oxidação, você já estudou a tabela periódica, né? Você começou estudando o átomo, né? Lá no começo do ano, né? As transformações da matéria, né? Faça essa recapitulação aí na sua mente, né? O que se passou ao longo desse ano e tudo mais, né? E que você vai levar com memória boa e também ruim, né? Porque a vida é feita, né, de memórias boas e ruins. Mas antes que eu fique um pouco nostálgico, é melhor a gente começar essa aula. Então, vamos começar aqui, galera. O que é o cálculo estequiométrico? Então, como eu disse, é um método de cálculo, então é um método matemático utilizado para determinar a quantidade necessária de um reagente ou a quantidade formada de um produto em uma reação química, beleza? Ela nada mais é do que uma regra de 3 e é um método que é baseado na relação fundamental da química. Bom, qual relação fundamental? A relação que envolve o número de mols, ou melhor dizendo, mais especificamente, que envolve um mol de uma determinada substância. O mol, galera, é uma unidade de medida que está relacionada com a quantidade de matéria que tem em uma determinada massa de substância, por exemplo, em uma determinada lá quantidade de uma certa substância. Beleza? Ela está relacionada com algumas outras grandezas, né, que eu vou escrever aqui, e essa relação sempre vai funcionar, né, para qualquer transformação da matéria. Então, como que funciona isso aqui? Um mol de determinada substância vai conter sempre 6 vezes 10 elevado a 23 átomos daquela, né, que compõem aquela substância, moléculas que compõem aquela substância, né, se for uma substância molecular, íons que compõem aquela substância, elétrons, sei lá, né? Como assim? Se eu falo que eu tenho um mol de ferro, eu posso dizer que ali dentro eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu falo que eu tenho um mol de água, quer dizer que ali dentro daquela quantidade de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu falo que eu tenho um mol de íons sódio, quer dizer que ali dentro daquela quantidade eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons de sódio. E se eu falar, por exemplo, que eu tenho um mol de elétrons, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, beleza? Se eu falar que eu tenho um mol de bananas, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 bananas. Se eu falar que eu tenho um mol, né, de, sei lá, de laranjas, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 laranjas, beleza? Se eu falar que eu tenho um mol de Bonificadora alfa, quer dizer que eu tenho, né? Acho que você entendeu o esquema. Aí, seguindo, eu posso relacionar também, eu posso dizer que um mol de uma certa substância pesa a sua massa molar. Antes disso, né? Antes de ir aqui, né? Esse número aqui se chama constante de Avogadro. Constante de Avogadro, beleza?
tá? É um número, né? Ela vale sempre essa constante, Avogadro. Eu espero que você consiga ler isso daqui, né? Avogadro, né? Ele sempre vai valer 6 vezes 10 a 23 e ele sempre vai estar relacionado com 1 mol. Bom, além disso, 1 mol de determinada substância, a gente diz que ele pesa a massa molar em gramas daquela substância. E aqui, acho que vale a pena a gente definir uma coisa. O que é a massa molar? Numericamente, gente, ela é a mesma coisa que a massa molecular que você já sabe calcular, né? Aquela que você calcula com a unidade U, né? Que deriva das massas atômicas, né? Daquelas, né? Dos átomos que tem em uma determinada substância, beleza? Então aqui a unidade também é U, né? Da massa atômica e tudo mais. Então se eu pegar, por exemplo, a água é uma molécula que tem massa molecular de 18U. Né? Por quê? Porque o hidrogênio tem massa atômica 1U e o oxigênio tem massa atômica 16U. Né? Então, se eu fizer a continha aqui, né, eu descubro que dá 18U. Isso quer dizer que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Beleza? E o que significa isso? Significa que 1 mol de água, aqui ó, 1 mol de água, que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, pesa 18 gramas. Pesa 18 gramas, certo? 1 mol pesa exatamente essa massa aqui, que é numericamente igual à massa molecular. Isso aqui você vai pegando também fazendo os exercícios. E por fim, gente, a gente também pode relacionar o número de mols com uma unidade de volume. A gente pode dizer que 1 mol de um determinado gás, uma determinada substância gasosa, ocupa 22,4 litros de volume, quando está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Beleza? Então são vários dados assim que você vai decorando aos poucos, vai pegando, né, com o tempo. Isso aqui se chama volume molar, certo? E ele só é usado, pessoal, para compostos gasosos, ok? Então vou escrever aqui, ó, gás. Só pode ser usado quando a substância for um gás. Se for sólido, líquido, você não usa ele, por favor, tá bom? Então esses dados aqui você vai pegando com o tempo. A massa molar, pessoal, não precisa decorar, né? Sempre o exercício vai fornecer, ou se o exercício não fornecer, você pode ir lá na tabela periódica e ver as massas atômicas dos elementos que tem ali naquela molécula, beleza? Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai precisar de 2 linhas, né, para montar uma regra de 3. Na segunda linha, nós vamos colocar os dados fornecidos no enunciado, beleza? E na primeira linha, nós vamos colocar os dados de referência. Quais são os dados de referência? A massa molar, cuja unidade é gramas, né? Gramas por mol, mas a gente vai colocar só grama. Pode ser também a constante de Avogadro. Aqui eu vou escrever aqui, ó, constante de Avogadro. Você vai me desculpar minha letra, né? Mas nesse período, assim, escrever com o mouse é uma habilidade que eu tenho desenvolvido aqui, né? 6, 10 a 23, beleza? Muito bem, constante de Avogadro. Pode ser também, pessoal, o coeficiente do balanceamento. Eu espero que você esteja firme, forte e ouvindo o que eu estou falando aqui agora, beleza? Coeficiente do balanceamento, cuja unidade é mol, beleza? É aquele número que está na frente da substância na reação química. Ou então, podemos usar também o volume molar, que vale 22,4 litros para gases a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. A 0 graus Celsius e 1 atm.
Beleza? Pausa o vídeo aí, anota isso no seu caderno, né? Faça as anotações, né? Porque, né, esse método vai te acompanhar até o final do ensino médio. Tenha certeza disso. E se você vai estudar química daqui em diante, pretende estudar química daqui em diante até ao longo da sua vida, na universidade, por exemplo, isso vai te acompanhar também na universidade. Então é muito importante saber fazer um cálculo estequiométrico bem feito. Beleza? Mas isso aqui vocês vão pegando com o tempo, né? É isso que eu digo. É por isso que é importante você praticar e tal, né? Levar a sério ali, anotar, que com o tempo você vai ver que isso vai ficar bem fácil. E aqui, galera, a última dica antes da gente começar os exercícios é: interpretação de texto é fundamental nesse conteúdo, galera. Eu demorei muitos anos da minha vida para entender o cálculo estequiométrico e como fazer, porque para mim era muito difícil interpretar o texto. Eu tinha essa dificuldade, né? Essa defasagem em interpretação de texto e dificultava mais ainda as questões de cálculo estequiométrico. Talvez isso seja o mais difícil dessa matéria, né? Porque fazer multiplicação cruzada, né? Vamos ser franco aqui, né, galera? Pô, não dá, né? A gente sabe fazer isso muito bem. Né? Então, cuidado com a interpretação de texto. Vamos começar com os exemplos, né? Vamos começar aqui com o exemplo número 1, para a gente aprender a fazer esse tipo de problema aí, tá? Então, vamos lá. O dicromato de amônio sofre decomposição térmica conforme a reação química que está aqui representada para a gente, beleza? Aqui estão as massas atômicas, né, os elementos aqui, e a gente quer saber, calcule a massa de água produzida a partir de 50,4 gramas da substância decomposta. Qual é a substância decomposta? O dicromato de amônio. Beleza? Ó, interpretação de texto já começa aí. Então nós vamos precisar de duas linhas para resolver esse problema. Eu vou escrever aqui, ó, primeira linha e segunda linha. Na primeira linha, melhor, vou escrever aqui desse outro lado aqui, ó. Vou escrever um pouquinho mais para cá. Primeira linha e segunda linha. Na primeira linha, nós vamos colocar os dados de referência. E na segunda linha, nós vamos colocar os dados do exercício. Os dados que estão no enunciado, ok? Eu vou só dividir aqui, né, para fazer bem bonitinho aqui no começo, ó. Vou até montar uma tabelinha, tá vendo? Ó, vou separar aqui bem bonito, né, para você pegar aí bem direitinho. Então, vou separar as substâncias, ó, tá vendo? Ó, separar uma por uma. Eu montei como se fosse uma tabelinha, tá? Primeira linha e segunda linha. Antes de começar a preparar isso, a preencher, né, essas linhas, eu só vou escrever aqui, ó, como que está o balanceamento dessa reação. Tá? Tá na proporção de 1 para 1 para 1 para 4. Beleza? E as unidades desses coeficientes, galera, é mol. Né? 1 mol de dicromato de amônio, quando se decompõe, forma 1 mol de N2, 1 mol de Cr2O3 e 4 mols de água. É isso que está dizendo essa reação química para a gente. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que o exercício está falando para mim? Calcule a massa de água produzida a partir de 50,4 gramas de dicromato de amônio. Bom, então eu vou vir aqui embaixo do dicromato de amônio, na segunda linha, e vou colocar o dado do exercício, que é 50,4 gramas, certo? E vou lá embaixo da água, na linha do exercício, e vou colocar X, né? Vou colocar X porque eu quero calcular a massa de água. Aí aqui que vem o esquema, ó, galera. Como eu quero calcular a massa de água, uma unidade de massa bastante usual é a unidade gramas, certo? Então eu vou colocar gramas ali embaixo da água. Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que se é a massa, né, eu posso calcular ele em gramas. E agora eu vou ter que colocar aqui na primeira linha um dado de referência. Esse dado de referência tem que estar relacionado com o dado do exercício. Como assim? Dado de referência, como eu falei antes, né? Pode ser a massa molar, pode ser a constante de Avogadro,
escrever aqui, né? Constante de Avogadro. Pode ser o coeficiente do balanceamento. Ou pode ser o volume molar. Litros, coeficiente do balanceamento é número de mols. Constante de Avogadro pode ser átomos, pode ser também moléculas, né? Beleza? Bom, qual desses 4 dados de referência que eu escolho? Eu vou escolher o dado cuja unidade seja parecida com a unidade do exercício. O exercício me deu gramas de dicromato de amônio, então eu vou escolher massa molar do dicromato de amônio para completar a primeira linha, porque a unidade da massa molar é a mesma da unidade do exercício, certo? Para isso eu tenho que calcular a massa molar, né? Eu tenho que calcular aqui a massa molecular do dicromato de amônio, né? Porque ela é numericamente igual à massa molar. Então vamos calcular aqui, ó. Vamos lá, nós temos 2 nitrogênios ali, né? Observe que eu tenho as massas atômicas aqui dentro desse quadro, né? Eu tenho a fórmula também do dicromato de amônio aqui. Então vai ser 2 nitrogênios, 2 vezes 14, mais eu tenho 8 hidrogênios, então 8 vezes 1, mais tenho 2 cromos, 52 vezes 2, mais 7 oxigênios, 7 vezes 16, 252U. Certo? 252U é a mesma coisa que 252 gramas por mol, né? A massa molar do dicromato de amônio. Então eu vou vir aqui na primeira linha e vou colocar, ó, 252 gramas de dicromato de amônio, que é 1 mol dessa substância, ok? Bom, agora eu vou aqui na água, né? Como eu quero saber massa de água, na primeira linha eu vou colocar massa molar da água, né? Porque as unidades são coerentes, né? As unidades combinam aqui. A massa molar da água, vou calcular aqui, ó, vai ser 2 hidrogênios, né? Cada hidrogênio vale 1, então 2 vezes 1, 2, mais 1 oxigênio que vale 16, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Certo? Então eu vou vir aqui em cima, né, na primeira linha, e vou colocar 18 gramas. Entretanto, deixa eu chamar a sua atenção aqui agora para uma coisa. Observe que eu tenho 4 mols de água nessa reação. Então eu sempre vou baixar o número do balanceamento aqui para frente, ó. Ele vai multiplicar a massa molar, ok? 4 vezes 18 gramas. Bom, professor, e as outras substâncias? As outras substâncias o exercício não quer saber sobre elas, não falou nada sobre, né, essas outras duas, então não preciso me preocupar com elas. Basta eu multiplicar cruzado aqui, ó, multiplicar cruzado, né? Falei multiplicar cruzado, fiz uma setinha na horizontal, né? Eu tenho que multiplicar aqui, ó, cruzado, esses números, e eu vou obter 252 vezes x, que é igual a 50,4, que multiplica 4, que multiplica o 18, 3.628,8. Passando 252 para o outro lado dividindo, eu vou ter como resultado 14,4 gramas de água. Tá aí. Consigo prever a massa de água que vai ser obtida a partir de uma certa quantidade de uma substância lá, de um reagente. Legal, né? Com o tempo vocês vão pegando. Né? Com o tempo vocês vão pegando isso daí, cara. Tipo, vamos praticando isso daqui, vocês vão ver que vai ser sempre desse jeito. Começo preenchendo a linha do exercício e depois vou com meus dados de referência, que podem ser qualquer um desses 4 aqui.
Eu separei mais outros exemplos aqui, ó, né? Tenho aqui o exemplo 2. Obtém-se o óxido cúprico por meio da reação entre cobre e oxigênio, conforme essa reação. Está aqui balanceada. Eu já vou escrever aqui, ó, só para você se ligar, né, na proporção envolvida nessa reação química, certo? E a pergunta é, qual é o número de mols de O2 que são necessários para consumir completamente 25,4 gramas de cobre metálico, ok? Então, eu vou preparar aqui minhas duas linhas, enquanto isso você vai pensando aí, né? O que será que você vai ter que colocar, onde que vai ter que colocar? Vamos lá. Vou preencher aqui, né? Vou fazer aqui, ó, bem bonitinho. Também vou escrever os dados de referência aqui, né? Para você poder escolher rapidinho. Massa molar, gramas, constante de Avogadro, que é a unidade é átomos, pode ser, né? Átomos, pode ser moléculas. Massa molar, constante de Avogadro, coeficiente do balanceamento. Cuja unidade é mol ou volume molar. Beleza? Então vai pensando aí, né? O volume molar é 22,4 litros por mol. Tá? Bom, vamos lá. O exercício quer saber qual é o número de mols de O2. Então eu vou vir embaixo do O2, na linha do exercício, na segunda linha, e vou colocar X. Eu quero calcular quantos mols de O2 vão ser necessários para consumir 25,4 gramas de cobre metálico. Então, vou vir aqui embaixo do cobre metálico e vou escrever 25,4 gramas. Né? Aí, ó, já preenchi a minha linha do exercício com os dados, né, que estão no enunciado. Agora, pense comigo aqui, ó, qual desses dados de referência que apresenta a unidade igual a unidade do dado que o exercício forneceu aqui para o cobre. Né? Qual desses dados de referência, qual desses dados de referência aqui tem a mesma unidade do 25,4? Né? Seria a massa molar. Né? Massa molar, a unidade é gramas, e o 25,4 a unidade é gramas. Tá, mas qual que é a massa molar do cobre? Está aqui, ó. Né? Ela é numericamente igual à massa atômica dele. 63,5 gramas por mol. Então, vou vir aqui na linha de referência e vou colocar 63,5 gramas. Entretanto, eu observo que na frente aqui, ó, né, aqui no cobre, eu tenho 2 mols. Então, eu vou colocar esse 2 aqui multiplicando os 63,5 gramas, né, porque 63,5 gramas é para 1 mol de cobre. Né, como são 2 mols, tem que ser o dobro disso, certo? E eu vou lá no O2, agora eu vou aqui no O2, e eu vejo qual desses dados aqui, ó, qual desses 4 dados de referência tem a mesma unidade do X, né, cuja unidade aqui é mol. É o coeficiente do balanceamento. Eu vejo que o coeficiente do balanceamento do O2 é 1. Então, vou vir aqui e vou colocar 1 mol. Nossa, é isso que você vai fazer? Sim, é isso mesmo. Por que que eu faço isso? Observe aqui, ó, vou riscar aqui a unidade, mas quando eu multiplicar cruzado, grama vai cortar com grama e a unidade que vai sobrar é a unidade mol. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 2 vezes 63,5 vezes x, né? Então 127x igual a 25,4.
Passando 127 para o outro lado, dividindo e fazendo as contas, 25,4 dividido por 127, 0,2 mols de O2 são necessários para reagir com essa quantidade, né, com 25,4 gramas de cobre metálico. Beleza? E assim a gente vai predizendo, né, a quantidade, prevendo a quantidade de reagente necessária. Certo? Pô, mas eu posso usar mol e posso usar grama? Sim, né? A questão aqui é que a unidade tem que ser igual, uma que está uma em cima da outra. Ó. Grama em cima tem que ter grama embaixo. Mol em cima, então embaixo vai aparecer mol também. Né? Isso é algo que tem que ser obedecido nesse cálculo, né? No cálculo estequiométrico. Quase acabando, tem só mais esse exemplo 3, o exemplo 4 eu vou deixar para você praticar, né? Para você fazer aí no tempo que resta da aula. Esse daqui tem letra A, letra B, letra C, né? Eu acho que eu vou fazer, ao invés de fazer o exemplo 3 fica para você praticar, né? Eu vou aqui para o exemplo 4, eu vou fazer aqui a letra A dessa questão, né? Que é uma questão discursiva da Unicamp, né? Depois na nossa próxima aula a gente corrige ela rapidinho, né? Mas vamos lá. Observe que eu tenho aqui as massas molares e tal. Aí a gente tem essa reação química, né? A obtenção do ferro pela reação da hematita com carvão. Eu vou escrever aqui os números do balanceamento, né? Só para entender como que está funcionando essa reação. 2 mols e aqui 3 mols. E agora eu vou colocar as minhas duas linhas. A primeira linha, os dados de referência. Na segunda linha, os dados do exercício. Eu vou dividir aqui como se fosse uma tabelinha. Né? Um espaço para cada substância. E vamos lá para o que está perguntando na letra A. Quantos quilogramas de hematita são necessários para produzir 1.120 kg de ferro? Então eu vou vir aqui embaixo da hematita, que é o Fe2O3, na segunda linha, e vou colocar X. Vou colocar X, né? Tudo bem? Esse X eu quero saber em quilogramas, né? Mas eu vou calcular aqui ele em gramas. Você já vai ver o porquê. Pode calcular em quilogramas, né? Mas isso eu acho que na hora que a gente for para o nosso encontro ao vivo eu explico com mais calma, tá? Porque que eu posso colocar quilograma aqui também, vamos colocar grama. E eu vou vir aqui embaixo do ferro e vou colocar essa massa de ferro que foi falada no enunciado. 1.120 kg de ferro, o que equivale a 1.120 vezes 1.000 gramas, vezes 10 ao cubo gramas, né? 1.120 kg é 1.120 mil gramas. E agora eu vou colocar aqui na linha de referência um dos dados, né? Um daqueles 4 dados de referência, né? Vou pegar aqui, ó, o exercício anterior, vou colocar ou massa molar, ou constante de Avogadro, ou coeficiente do balanceamento, ou volume molar. No caso aqui, galera, né? O que eu quero calcular para a hematita é massa. Então, na primeira linha, eu vou colocar a massa molar dela, que é 160 gramas por mol. Observe que grama fica em cima de grama. E lá no ferro, também, eu vou colocar, como o exercício me forneceu massa em gramas, em cima eu vou colocar a massa molar do ferro, que é 56 gramas por mol. Não posso esquecer de multiplicar aqui, ó, pelo 2 mols que está ali na frente do ferro. Então não posso esquecer de fazer essa multiplicação e daí multiplico o cruzado. Então fazendo a conta aqui, ó, eu tenho 2 vezes 56, que dá 112, então 112x, que é igual a 160 vezes 1.120 vezes 1.000 gramas. Nossa, dá um número gigante, ó. 179.200.000.
Passo 112 para lá dividindo. Então, esse númerozão dividido por 112, 1.600.000 gramas, ou 1.600 quilogramas. Transformando ali. Certo? E é isso, a letra B, né? A gente faz depois, né? A gente faz, né? Daqui a pouco no nosso encontro ao vivo, mas a ideia é essa, pessoal, né? Esse exemplo 3 também fica para vocês praticarem aí, né? Nesse tempo que nos resta, mas a ideia é essa, né? A gente vai sempre usar, vai se basear na relação fundamental, né? De que 1 mol de uma substância pesa a sua massa molar em gramas, né? Contém 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas daquela substância, e se for uma substância gasosa, ocupa 22,4 litros a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Tá? E daí lá para montar o cálculo estequiométrico, você vai usar 2 linhas, né? Na segunda linha vai colocar os dados do exercício e na primeira linha vai colocar os dados de referência. Massa molar, coeficiente do balanceamento, constante de Avogadro ou volume molar. Tudo depende, essa primeira linha depende dos dados que o exercício está fornecendo, que estão lá na segunda linha. É só escolher o dado de referência que tem a mesma unidade, né, da unidade do dado do exercício, beleza? Então, bons estudos aí, né, para vocês praticarem aí, né, nesse restinho de aula. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. All those falls here, I